Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça. Conheces, eu sou o Senhor. Aqui, eu sou o Senhor. Aqui você vai começar. Eu sou o Senhor, tá? E não a outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém. Isso mesmo, filho. Fora de mim não há Deus. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei. Eu te fortalecerei. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser Tem mais crer. calendário lá. Ó, lá no canto, lá, pastor, ó. Lá no canto, não pegou o calendário. Quem ainda não pegou o calendário, tá saindo aqui o calendário, aqui, ó. Não, lá em cima parece que tá tudo certo lá. Você tá levando. Aqui, ó, embaixo aqui. Maravilha. Vamos para a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Vamos ler aqui. Vamos ler do Evangelho de Lucas, capítulo 15. Do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Está na mão, sim ou não? Olha o verso 11. Lucas 15, verso 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Eu me levantarei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o com ela e põe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o. Comamos e alegremo-nos, pois esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai
insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus irmãos, com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como prostituta, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente no meu e nos nossos corações. Que saiamos daqui edificados, exortados e consolados, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Meus queridos e amados, você vê na leitura da palavra quanta coisa Deus fala aos nossos corações, quanta coisa bonita Deus fala aos nossos corações. Quero falar para os irmãos nessa noite, assim, de compromisso, decisões, recomeço. Compromisso, decisões, recomeço. Compromisso, decisões, recomeço. Compromisso, decisões, recomeço. Irmão, nós somos cheios de falhas. Não damos valor àquilo que a gente está acostumado já. Aquilo que vira uma rotina, parece que não tem muito valor na nossa vida. E a gente só valoriza quando se quebra a rotina e a gente percebe que aquilo que a gente está fazendo a princípio foi legal, mas ficou pior do que antes. Glória a Deus. Aquilo ficou pior do que antes. E a gente fala: rapaz, estava tão bom, agora que encrenca que eu entrei. E começa a valorizar o antes, a rotina. A rotina não é tão ruim assim, desde que ela esteja debaixo da vontade do Senhor. Claro que a gente gosta de novidades, mas devemos tomar cuidado se a novidade não vem de Deus. Se ela vem de Deus, amém. Se ela não vem, é melhor continuar na rotina. Acordar de manhã, tomar seu cafezinho e trabalhar e voltar. E ficar do mesmo jeito que está, mas na presença de Deus, amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, meu querido? Não adianta querer inventar moda para sair da rotina, porque está na rotina e quebra a rotina para entrar numa coisa que não é de Deus. A não ser que aquela coisa que vai quebrar a rotina ainda seja de Deus. Aí tudo bem. Caso contrário, na rotina, na presença de Deus, e glória a Deus por isso. Amém, aleluia? Quem está entendendo, quem está entendendo, quem está entendendo, glorifica. Aqui é a igreja de crente, glorifica, aleluia. Eu ia falar: aqui é a Assembleia de Deus, aqui é aqui é fogo. Maravilha. 2 filhos na casa do pai. Irmão, estava indo tão bem. Se os 2 filhos não tivessem acontecido nada, Jesus não tinha falado essa história. Mas como aconteceu alguma coisa ali, Jesus falou da história. Que coisa? Se aquele filho, se os 2 filhos fossem ilegais, estava tudo bem. Jesus não ia contar essa história. Ele ia contar uma outra, mas não essa. Porque essa estava na rotina, na presença de Deus. Mas aqui ele fala de 2 filhos. Ele fala que o mais moço falou para o pai: pai, dá a parte da herança que me pertence. Então, e o pai deu a parte da herança. E você vê que ele saiu, gastou tudo, se arrebentou todo. E quando ele volta, ele fala assim para o pai, ele fala para o pai: pai, pequei contra o céu. E depois perante ti. Por que ele fala pequei contra o céu? Porque ele quebrou o mandamento de Deus. Por isso que ele fala: pai, pequei contra o céu. Aí ele fala: pequei contra ti. Primeiro ele fala: pequei contra o céu e pequei contra ti. Onde foi que ele pecou? Honra ao teu pai e tua mãe. E ele desonrou o pai com a mãe. Mas como que ele desonrou? Porque a herança é dada depois que o pai morre, não quando o pai está vivo.
Ele pediu a herança com o pai em vida, é como se ele falasse para o pai: ah, pai, o senhor vivendo ou não, eu quero a herança. Não é? Está demorando para morrer, dá a herança logo. Então ele desonrou o pai. O pai não brigou com ele, não. O pai deu a herança. Então é por isso que quando ele vai voltar, ele fala: pequei contra o céu. Olha aí para você no versículo 18. Eu me levantarei e irei ter como meu pai e direi: pequei contra o céu e contra ti. Então comecemos o ano honrando a Deus em primeiro lugar. Amém? Aleluia? E andando na palavra. Hoje os mandamentos para nós é amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas existem mandamentos que estão na velha aliança que não caíram por terra. Por exemplo, honrar pai e mãe. Isso faz parte, honrar pai e mãe. Que é mandamento com promessa. Qual que é a promessa? Ele fala: se você honrar o pai e mãe, você vai bem na terra. Olha que coisa linda. Para que te vá bem. Efésios capítulo 6, verso 1 e 2. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a face da terra. Então, você que está me ouvindo aqui lá, honrar pai e mãe, a Bíblia está garantindo que você vai bem. Mas pastor, parece que eu não estou indo bem. Tranquilo, fica firme, porque vai acontecer as coisas e você vai falar: realmente a palavra é viva e eficaz. Porque Deus não é homem para mentir. Ele vai cumprir aquilo que ele falou. Então, o filho, ele desonra o pai. E ele sai de casa. E ele se arrebenta todo. Se arrebenta todo lá fora. E chega numa situação caótica, difícil, em que a coisa vai acontecer o quê? Vai acontecer que ele perdeu tudo, perdeu amigos, perdeu dinheiro, perdeu tudo. E no verso 20... Aliás, no verso 18, no verso 17, caindo em si. Irmão, esse caindo em si aqui é um milagre de Deus. Quando a gente reconhece que está errado. Quando a gente reconhece que está errado. Ai, que coisa terrível que eu fiz, não devia ter feito. Mas também não é para você ir para a biqueira, não é para você ir para as drogas, nem para os botecos encher a cara, não. Caindo em si, o que eu vou fazer? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O que ele está falando? Vai enfrentar o seu problema. Arrepende-te, lembra de onde caíste, vai lá, conserta. Arruma. Recomeça. Acerta onde você errou. Levantar-me-ei. E aí, não, eu vou viver a minha vida, vou para a igreja. Não, levantar-me-ei e vou consertar. Onde foi o erro? Foi com meu pai. Então eu vou lá acertar com meu pai. A coisa que espetáculo aqui, de coisa linda. Eu podia falar: eu vou levantar a cabeça e vou arrumar um emprego, vou estudar e tal. Não, ele não passa o pano por cima, não. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele está falando assim: vou começar da onde eu errei, vou acertar com meu pai, acertar com Deus. Depois eu vou procurar um emprego numa empresa, porque ele poderia sair e fazer alguma coisa lá, arrumar um emprego numa empresa, e tá aí tudo bem? Não, tá bem. Materialmente falando. Materialmente ele podia escorregar e ir para um canto e para o outro, igual muita gente está fazendo por aí, mas não está consertando onde está o erro de verdade. O erro de verdade, esse menino está consertando. Porque ele poderia ser ali um cara que cuidasse de porcos, de um melhor cuidador de porcos, poderia ser ajudante do fazendeiro, poderia crescer na fazenda. Porque a gente começa de baixo. Quando a gente quer crescer na vida, numa empresa, em qualquer lugar, a gente começa por baixo. Então ele está começando por baixo. Mas ele falou: peraí, tipo assim, se eu começar aqui cuidando de porcos, se eu me esforçar, eu vou ser gerente dos cuidadores de porcos. Se eu me esforçar, eu vou crescer aqui. Mas ele fala: peraí, para tudo. Caindo em si. O Espírito de Deus é o que convence a gente do pecado. E Deus fala com a gente. A gente pode dar ouvidos ou não, mas ele resolveu dar ouvidos. E ele falou assim: se eu quiser crescer materialmente, eu posso. Mas espera aí, vou arrumar a casa. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então essa palavra é para você que está me ouvindo aí. Está correndo daqui, correndo dali, e daqui, acolá. Mas tem uma coisa: perdão para o pai, perdão para a mãe. Consertar primeiro. Consertar com o Senhor.
É isso que esse menino vai fazer. Ele vai recomeçar. Amém? Aleluia? Compromisso com Deus. Recomeço. E ele faz isso e volta para casa e tem uma festa lá maravilhosa esperando ele. Depois de um arrependimento verdadeiro, de um compromisso com Deus, tem festa. Aleluia! Glória a Deus! Parece que eu vou passar por humilhação. Parece que eu vai passar por humilhação, mas depois da humilhação tem festa. Aleluia! Glória a Deus! Porque os humilhados Deus exalta. Tudo bem, ele faz isso, dá uma festa, aí o outro irmão, né? O outro irmão fica mordido de raiva. Mordido de raiva. E ele, o outro irmão dele, mais velho, está na casa e não quer participar da festa, não. E ele joga na cara do pai: ah, esse seu filho aí fez um punhado de coisa errada, agora o senhor está dando festa. Eu estou aqui há tanto tempo, o senhor não fez uma festa. Então, meu irmão, muitos de nós, e muitos fizeram, já fez como o primeiro aqui, já saiu e aprontou lá fora. Outros não saíram, ficaram em casa. Mas tanto um como o outro, os dois, estão com problema, estão com dificuldade. O filho que ficou em casa está com muita dificuldade também. O filho que está na igreja está pensando mil coisas, mas ainda não tem um relacionamento com Deus. Apesar de estar na igreja, apesar de estar na casa do Pai, ele não tem ainda um conhecimento do Pai. Olha que coisa, está na casa do Pai e não conhece o Pai direito. Está servindo a Deus na igreja, mas não está satisfeito dentro da igreja. Que coisa triste. E todo mundo olha e fala: oh, aquele crente, aquela crente, que benção, hein? Mas lá no fundo a crente está pensando assim: bem que fez o meu irmão que saiu, foi para farra. Ele só não saiu porque, né? Mas está triste dentro da casa. Eu quero falar para você nessa noite, para se arrepender, tanto um como o outro. Amém? Aleluia? Os dois precisam de arrependimento verdadeiro. Porque tem coisas maravilhosas que Deus quer fazer com a gente. Deus quer fazer coisas espetaculares na tua vida, na tua família, na tua casa. Não pense que um arrependimento, né, uma mudança aqui de voltar, de consertar, vai dizer respeito só à sua vida. Não. Não diz respeito só à sua vida. Uma decisão certa sua vai refletir na sua geração, no seu filho, no seu neto, nos seus bisnetos. Muito importante a gente tomar decisões. Uma decisão de uma pessoa pode refletir em gerações futuras. Espetacular quando alguém decide ficar do lado do Senhor. A probabilidade dos filhos e dos netos serem abençoados é muito grande. Porque o Senhor fala que a misericórdia será estendida durante 1000 gerações. A não ser que a pessoa endureça o coração mesmo, de verdade. Aí ela pode ser prejudicada, mas se ela abrir o coração, já tem bênçãos garantidas que vêm do pai e da mãe, por terem servido a Deus. Muitas bênçãos passam para os nossos filhos, e às vezes, sem eles ainda ter um conhecimento de Deus, passa para os nossos filhos só pela perseverança dos pais. Até que o filho entenda ainda quem é Deus. Ele começa a ser abençoado. E ele fica pensando: como é que eu estou sendo abençoado se eu nem ainda entreguei? Você não entregou, mas a bênção está vindo do seu pai, da fidelidade do seu pai e da sua mãe. Mas a hora que você levantar então e tomar a decisão mesmo, aí que escancar, as portas se abrem. Mas quer queira ou não, né, está transbordando na vida do pai com a mãe e está passando para o filho umas beiradas ali. Mas pode ser muito mais. Amém? Aleluia? Então você que está me ouvindo aí, que é filho, que ainda não decidiu, apesar dos seus pais estarem firmes, é hora de você se decidir em nome de Jesus. Então, meus queridos, a decisão ela é muito importante. Agora, esse aqui, ó, então caindo em si, é muito importante a gente estar na oração
na oração pelos nossos filhos, pelos nossos familiares. Sabe por quê? Presta atenção que eu vou te falar agora. Presta atenção, o filho que ficou em casa e o filho que saiu, tem alguma coisa comum, tem alguma coisa em comum neles. Uma das coisas que é comum nos dois filhos, além de outras, é falta de entendimento. Eles não estão entendendo, falta de entendimento. Os dois filhos estão na casa e os dois filhos não têm o entendimento ainda. Alguma coisa está faltando ali. Sabe por quê? Porque filho de crente não é crentinho. Nem de pastor, pastorzinho. De cão é cachorrinho, de vaca é vaquinha, mas de pastor não é pastorzinho, nem de crente é crentinho. Apesar de serem abençoados, eles precisam nascer de novo. Então eles vão precisar de um entendimento. A chance é grande, porque eles estão convivendo dentro do ambiente onde se fala a palavra. Mas a Bíblia fala, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no capítulo 4, se você abrir comigo lá, você vai ver, e você vai entender a mensagem que Deus colocou no meu coração para passar para você nessa noite. E você vai entender agora qual a mensagem. Apesar de tanta coisa, só de ler o Lucas lá, muita coisa Deus já falou com você. Mas em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 3 e 4, está escrito assim, 2 Coríntios 4, verso 3. Se, porém, o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então vamos repetir o verso 3, olha bem, verso 3. Se o evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então, olha aqui em mim, para quem que o evangelho ainda está encoberto? Para quem está perdido. Mas por que está encoberto? Olha o verso 4. Porque nos quais o Deus desse século... Quem é o Deus desse século? Quem é o Deus desse século? Quero que você responda. Quem é? É o diabo. O diabo, então... O que ele fez? Ele cegou o quê? Cegou o quê? Ele cegou o entendimento. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória. Então ele cegou o entendimento para que a pessoa, de uma forma bem simples, para você entender, para que a pessoa não entenda. Quando você fala, a pessoa não entende. Então tem uma coisa, espera aí, se o diabo cegou, então é uma coisa espiritual. Tem algo espiritual também, além do natural. No natural, você tem que expor o evangelho. Por quê? O que dá a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Como que a pessoa vai crer? Pela palavra, pela semente. Então o evangelho é pregado. Mas por que muitas das vezes não entende? Então porque tem o inimigo que cegou o entendimento. O entendimento, a pessoa não entende. Mas eu falei tão claro, talvez mas não entende. Mas por que, pastor, que não entende? Porque o diabo cegou o entendimento. Ela não entende do jeito que você está pensando. Na maioria das vezes. Por isso que quando eu falei que o filho pródigo, quando ele saiu, eu acredito com certeza que o pai estava em oração. O filho saiu de casa e o filho conhecia a palavra e o pai e a mãe estavam em oração. Mas por quê? Porque o inimigo, mesmo eles estando dentro da casa do pai, não significa que eles nasceram de novo, porque filho de crente não é crentinho. É preciso nascer de novo. Pode vir na igreja, alegrar, cantar. Nossa, meu filho é uma benção. Mas será que nasceu de novo? Aí que está, irmão. Porque às vezes está na igreja, junto com você, mas não nasceu de novo. Se não nascer de novo, só misericórdia. Então o que acontece? Se o inimigo cegou o entendimento,
O próprio apóstolo Paulo que escreveu. Olha o que ele escreve em Efésios. Olha o que Paulo escreve em Efésios, no capítulo 1. Olha o que Paulo escreve em Efésios, capítulo 1, logo à frente de Coríntios aí. Segundo os Coríntios, Gálatas, Efésios. Olha o que Paulo escreve em Efésios, capítulo 1. Está na mão, sim ou não? Olha o verso 17. O que Paulo fala? Verso 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha o 18. Olha o que Paulo fala. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual ele vos chamou e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Vou repetir o verso 18. Efésios 1:18. Olha o que Paulo fala. Oro também para que sejam abertos, iluminados os olhos do vosso entendimento. Você está vendo? Se Paulo escreveu aos Coríntios, falou que o diabo cega o entendimento, o próprio Paulo está falando para a gente orar para que sejam abertos o entendimento. Então Paulo está falando agora de uma questão não racional, mas espiritual. Por quê? Se ele está orando para abrir o entendimento, se Paulo está orando para que sejam iluminados os olhos, para que sejam abertos os olhos do entendimento, se ele está orando para que seja aberto, então é porque está fechado, é porque está tapado, é porque está cego, é porque a pessoa não está entendendo. Então ele está orando, Senhor, abre o entendimento daquelas pessoas, e está colocando a pessoa em oração. Então a oração é muito importante. Porque você está falando que a pessoa está ouvindo, pastor, ouve na rádio e tal, mas não sei o que acontece. Então, pois é. Quando o filho pródigo saiu de casa, quando ele saiu de casa, você vê, ele se arrebentou todo. Mas depois ele caindo em si, ó o entendimento agora. Na casa do meu pai tem muitos trabalhadores. Ninguém falou, abriu o entendimento. Como que nós precisamos disso? E orar por outros para que também entendam isso. Abrir os olhos do entendimento. Porque depois que abre o entendimento, meu irmão, glória a Deus, aleluia. Quando o filho pródigo entendeu, ele pediu demissão. Onde você vai? Estou voltando para casa. Não, mas aqui tem... Eu ia colocar você na outra. Não, estou voltando para casa. Estou voltando para casa. Vou consertar a minha vida. Abriu o entendimento do menino. Amém? Aleluia? Aí o que será que aconteceu depois com esse menino? A Bíblia não fala. Existem casos que a Bíblia não fala. O que aconteceu com esse rapaz depois? E nem com o outro. O outro que estava em casa, se ele entrou para a festa ou não, ninguém sabe. Porque o pai, ele falou para o pai, pai, esse filho seu veio. Ele nem chamou o outro de irmão, não sei como é que é. O crente estava dentro da casa. Crente brigado com crente dentro da igreja, indo para a igreja. Indo para o culto, brigado com outro crente. O outro estava na gandaga, veio para a igreja, o pastor se abraçou eu lá. Tanto tempo aqui, o pastor não abraça eu. Nem visita faz. Já foi 2 vezes na casa do fulano. Ai, 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 ai. Perdoa, pai, perdoa. Não é? Então tem que tomar cuidado também. O crente estava dentro da casa e achou ruim com o outro. Mas aí aquele que ficou dentro da casa, o pai falou para ele o motivo. Quer dizer, o pai está achando que aquele que está dentro de casa está convertido também. Só Deus sabe, irmão. Você vê, o pai falou assim, falou para ele, rapaz, era importante que nós fizéssemos essa festa. Esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então ele está falando com o outro filho dele, assim achando que o filho está por dentro, está convertido. Aí ele falou, pai, ele falou, pai, eu estou aqui há tanto tempo, o senhor nunca me deu nada para fazer uma festa. O pai falou, filho, tudo que eu tenho é teu. Então, o que eu estou querendo dizer também? Esse filho não está entendendo, não.
E está vivendo uma obrigação dentro da igreja. E eu quero falar para você que talvez está pensando assim que a vida que está, quem está no mundo parece que está curtindo mais. E quem está na igreja não está curtindo nada. Eu quero falar para você, mergulhe nas coisas de Deus e curta o nosso Senhor. Na casa do Pai é gostoso, é maravilhoso também. Amém, aleluia. Não pensa não que as festanças do mundo aí traz satisfação. Não traz não, meu irmão. Não traz não. Traz momentânea. Mas e daí a nossa alma, a nossa salvação? O mais importante de tudo, a salvação. Tudo que Jesus fez por nós. Nós não podemos jogar fora por um prazer da vida aí e perder a salvação. Não é brincadeira não. Muitos dizem que quem desvia, crente que desvia, é muito difícil de voltar. Então fica, não sei se você já desviou alguma vez, eu nunca desviei, nem sei o que é isso, nem quero saber. Aliás, posso até saber, mas não quero experimentar. Posso até saber por boca sua, mas experimentar não. Está muito bom do jeito que está. Né? Então você que já desviou aí, talvez você voltou fácil, mas muitos falam que quem se afasta é difícil de voltar. Mas glória a Deus que você está aqui, amém, aleluia. Graças a Deus, glória a Deus. Não sei se você saiu, mas você está aqui, glória a Deus, maravilha. Muito bom isso, importante. Então, meus queridos, olha que maravilha agora. Aí eu meditando, né, pensando. Eu estava pensando assim, na vida do rei Davi. Todo mundo sabe, o rei Davi, maravilha de rei, amém, aleluia. A Bíblia fala um homem segundo o coração de Deus. Um homem que quando o profeta Samuel foi na casa do pai para escolher um filho para ser o rei, dos filhos todos que estavam lá, Davi não estava, porque Davi estava em obediência ao pai. Olha que coisa, hein? Estava uma reunião em casa, onde ia ser consagrado o futuro rei de Israel. Os filhos de Jessé estavam presentes, mas um filho não estava presente. Por quê? Porque estava fazendo uma coisa que nenhum filho queria fazer. É estar fora da festa, cuidando de ovelha no meio do mato. Mas o pai falou para ele ir, e ele foi. Mal sabia ele, ou bem sabia ele, que honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Em obediência ao pai e à mãe. Ele está lá fazendo o que o pai e a mãe pediu. Porque aquilo que é teu, meu irmão. Amém, aleluia. Aquilo que Deus prometeu para você, ninguém vai tirar não. E quando os filhos de Jessé passaram diante do profeta, o profeta pensou que era um lá, e não era. E no fim passou todos os filhos, nenhum deles era o rei, o futuro rei. E o profeta perguntou para Jessé, não tem mais filho, acabou? Jessé falou, não, tem um ainda, está lá cuidando de ovelhas. Aí trouxeram o menino. E quando o menino chegou, Deus falou para o profeta, é esse o rapaz. Amém, aleluia. Que coisa linda, hein? 7 homens passaram diante do profeta. Teve um que passou lá, a Bíblia fala que o profeta pensou assim. O profeta pensou, é este. Já foi pegar o óleo. Já foi pegando o óleo para ungir. Ele pensou, é esse. E Deus falou assim, não é esse. O quê? Não é esse. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Eu rejeitei isso aí. Pensa bem, irmão. A gente está julgando segundo a aparência e Deus está olhando para o nosso coração. Olha bem, é ele. E se o profeta ungisse ele, ia ficar tudo certo. Ninguém ia falar nada. Mas o profeta é um homem de Deus também. Pensa bem a luta do profeta, mas todos os filhos passaram. Ele podia falar, mas eu tenho que consagrar um. Se é um profeta falso, consagra, viu? Consagra até uns 3 para não errar. Se é um profeta falso, consagra. Mas você pensa bem, ó, Deus falou para ele, vá até a casa de Jessé e consagra um dos filhos. Deus não falou qual, nem para o profeta. Por isso que eu falo para você, quem é de Deus mesmo, irmão. Deus falou para o profeta aí, para consagrar, e não falou quem era, falou para ir só. Ele foi, chega na casa, seus filhos estão aí, estão todos aqui. E ele passa... Se é um profeta falso, ele fala, rapaz, que coisa. Mas ele não consagrou. Amém, aleluia? Ele não derramou o óleo.
E ele pergunta: acabaram-se os seus filhos? Situação do profeta ali, pensando assim: mas nós combinamos antes todos os filhos, agora situação, Deus, o que eu achei que era, Deus disse que não. Os outros até achei que não era mesmo. Já vi mesmo aí com cara de forró, de bagunça aí. Esse eu já vi que não era mesmo. Mas aquele ali, rapaz, eu achei que era. E Deus falou não. A situação dele agora, o dono da casa está ali olhando para ele: e aí, profeta, o que está acontecendo? E ele está assim: só um minutinho, dá um tempo aí. Olha para cá, olha para lá: rapaz do céu, que coisa. Tem hora que Deus põe um homem de Deus numa situação difícil, hein? Mas ele vira e fala para o pai: acabaram-se os seus filhos? Ele falou: não, tem um lá não sei aonde. O profeta falou assim: ufa, traz ele então. Ele ficou na expectativa: rapaz. Aí quando entra aquele lá, aí olha que coisa linda, quando entra lá, Deus falou para o profeta: é esse o homem. Imagina mesmo o profeta, depois se consagrou, a hora que o profeta foi embora, se coloca no lugar do profeta, o profeta saindo dali, indo embora, o profeta deve estar pensando assim: Senhor, o Senhor é poderoso mesmo. Olha, não dá para brincar com o Senhor é fera mesmo, viu? Tem para ninguém não. Vou ficar quietinho em oração, porque olha, não é a experiência, não, é o Senhor mesmo, tem que escutar a voz do Senhor. Não adianta eu achar que não tem nada de achar, não. Porque não está uma mania de achismo por aí, né? Eu acho e pega fala. Não é, não. Eu lembro de Natã, quando Davi falou para Natã. Né? Natã falou para Davi: ó, você está com um negócio no seu coração aí, está querendo construir o templo. Pode construir, que Deus é contigo. Aí o profeta Natã falou isso para Davi. Está no seu coração? Pode fazer. Construir o templo. Coisa maravilhosa. Se alguém chegasse e falasse: pastor, tem um terreno ali, e eu quero comprar o terreno para o senhor, enorme o terreno, quero fazer um estacionamento, tal, e eu quero fazer a igreja, a planta está aqui, vai ser no nome do Ministério ID, mas fica tranquilo, eu vou bancar tudo. Eu nem ia orar, já ia falar: glória a Deus, aleluia. Agora você imagina bem, eu vou orar e Deus fala: negativo, eu não quero que você aceite. Imagina bem, o cara vem, carrão ali: não, pastor, vamos construir para o senhor lá, vou estar aqui, eu vim pegar os documentos. Eu falo: rapaz, vamos lá no escritório para você conversar um negócio com você. Sabe bem, a diretoria quer ir matando eu, da igreja. Os irmãos: pastor, que isso? Sei o quê? Eu falei: irmão, mas Deus disse que não, como é que eu posso fazer? Mas e se ele colocasse lá na conta da igreja o dinheiro? Eu falei: mas é outra história, se ele colocar lá, não significa que eu vou comprar a mesma coisa que ele comprou e fazer o que ele pediu para fazer. Agora, ele ia fazer de outra forma, ia ser dirigido por Deus. Mas ir lá e fazer, Deus está dizendo não. Irmão, é difícil, viu? Lembra do profeta Eliseu? Quando Deus usou ele para curar a lepra de Naamã? Quando Naamã foi curado, Naamã chegou com 2 carros zero e a planta de uma casa paga. E falou para ele: ó, você vive nessa casinha aí, tem 2 carros zero para você aqui, Eliseu. Eliseu falou: rapaz, eu não quero. Vou continuar andando de jumento mesmo. Irmão, não precisa nem ter 2 carros zero. Um Fusca na porta ali, o pastor Sérgio e eu ia brigar. Como que é a vida, irmão? Tem que ser homem de Deus mesmo, não tem? Receber um carro novo na porta para você ali. Ó, irmão, você ganhou um carro novo, fulano está dizendo e tal. Você nem pensa. Você vai orar primeiro para ver se é de Deus? Ou você pega o carro? Vai, fala para mim aí. Você pega o carro, irmão, ainda sai dando glória a Deus ainda. Você não sabe dirigir, você chama alguém, paga, você vai empurrando, você dorme dentro do carro. Você dorme dentro do carro. Você não vai trabalhar amanhã, você dorme dentro do carro, fica ali quietinho. Daqui eu não saio, que ninguém me tira. Eu falo para você, ser um homem de Deus não é fácil não, ser uma mulher de Deus não é fácil não. Mas olha bem, escuta agora. Davi, o grande homem de Deus que derrubou Golias, que Deus fez promessa para a vida dele. Ele é filho de Jessé. Olha que coisa linda. Jessé é um homem de Deus. Jessé, um homem temente a Deus. Tanto é que a família dele, da família de Jessé, foi escolhido alguém. Então Jessé é um homem de Deus. Jessé é filho de quem? Jessé é filho de Obed. Jessé é filho de Obed.
Obed é um homem de Deus. Por que eu sei que Obed é um homem de Deus? Porque Obed é filho de Boaz. E Boaz é um homem de Deus. Por que eu sei que Boaz é um homem de Deus? Porque no livro de Ruth fala que Boaz resgatou Ruth, casou com ela. Era o parente mais chegado, andou na presença de Deus, o Boaz. E quem era Boaz? Boaz era filho de Salmão. Quem era Salmão? Era príncipe em Israel. Mas você não conhece Salmão. Salmão era marido da prostituta Raabe. Quem era Raabe? Prostituta. Mas Salmão não é marido da prostituta, é marido de uma mulher que se converteu. Ela foi prostituta, não é mais. Raabe, ela era prostituta, andava na vida toda atrapalhada, desregrada, quando ela ouviu falar da palavra de Deus. Quando ela ouviu falar o que Deus fez no meio do povo dele, a Raabe falou que o coração do povo estava derretido. Ela morava em Jericó, o coração estava derretido. Mas olha bem, o pessoal de Jericó, todos morreram. Quando Josué cercou a cidade, ninguém se converteu, a não ser a família de Raabe. A família inteira de Raabe e alguns parentes se converteram. Se converteram, sabe por causa do quê? Por causa de Raabe. Uma prostituta que tomou uma decisão de mudar de vida. E recomeçar a vida dela. Estava com a vida toda desregrada, atrapalhada, ninguém dava nada para aquela mulher corrompida, mas a Bíblia fala, abriu o entendimento daquela mulher. E aquela mulher correndo risco de vida, ela se converte em meio a uma catástrofe, confusão, um esquema difícil, ela se converte. E ela toma a decisão de andar com o povo de Deus. No que ela vai andar com o povo de Deus, ela vai conhecer esse menino chamado Salmão, que era príncipe. E os dois casam. Raabe e Salmão. E desse casamento nasceu Boaz. Boaz casou com Ruth, que nasceu Obed. Que depois de Obed nasceu Jessé e nasceu o rei Davi. Nasceu Salomão depois e toda a descendência dos reis de Judá. Olha a decisão de uma mulher, a Raabe, o que fez na casa dela e na geração dela. Lá com o filho pródigo que voltou, a Bíblia não fala o que aconteceu depois. Porque realmente, se for para escrever tudo o que aconteceu, não tem livros que comporte os milagres que Jesus fez. Não tem livro que comporte os milagres que Jesus fez. Foi muitos milagres. Então lá não fala o que aconteceu com os dois filhos do homem. Lá, um que ficou pródigo e o outro que ficou dentro de casa. Não fala. Parou a história. A gente só vai ficar sabendo depois. Mas no caso aqui da Raabe, eu só estou dando uma palhinha para você ver que a história continua e vai embora. Mostra-se a decisão que Raabe tomou, que o filho Boaz tomou, que o filho de Boaz tomou, que Jessé tomou, que Davi tomou. Olha que coisa linda. O que Deus é capaz de fazer? Amém, aleluia. Então, meu querido, para Raabe, para o filho pródigo, primeira coisa, arrependimento. Você que está me ouvindo aí, a gente fica falando assim, eu quero que o ano novo seja cheio de coisa, cheio disso. Meu irmão, o ano é tudo a mesma coisa. O que muda é a gente. Claro que as expectativas, mas irmão, se a gente tiver diferente, tudo será diferente para a gente. O filho pródigo, quando ele volta, as coisas estão lá do mesmo jeito, mas ele está diferente. A Raabe, a vida vai continuar, mas ela está diferente. Olha que coisa linda. Quando a pessoa toma uma decisão, ainda mais com Deus ainda, diz que as nossas forças são renovadas. O amanhã é diferente, o dia a dia é novo. Então, meu querido, arrependimento do filho pródigo, arrependimento do irmão também, arrependimento de Raabe,
Coisa linda. Segunda coisa, tem uma proposta de vida. Se você arrependeu, qual que é a nova proposta de vida? É viver uma vida com Cristo. Raabe tinha uma proposta de vida, uma vida com Cristo. O filho pródigo, uma vida com Cristo, uma nova vida com Cristo. Mas terceira coisa que tem que acontecer, é você acreditar, para não ficar remoendo que os seus pecados foram perdoados. Para não ficar um negócio assim, mas eu estou aqui. Mas você lembra que outra coisa você fez lá atrás? Mas, olha lá o que fala lá em Hebreus. Livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Vamos primeiro em Hebreus 8, vou mostrar 2 versículos para você, depois do 10. Hebreus 8 primeiro. Olha aqui para você que coisa linda. Verso 10. Hebreus 8, verso 10. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e em seu coração as escreverei. Aqui é novo nascimento. Se a lei está na mente e no coração, é porque a pessoa nasceu de novo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. O que está querendo dizer? Não é que ninguém vai ensinar o outro a conhecer o Senhor, porque o Espírito Santo está na vida dele, ele pode conhecer ao Senhor. Não significa que ele não vai aprender as coisas do Senhor, mas conhecer ao Senhor, todo mundo pode conhecer ao Senhor. Dobrando o joelho, orando e tal, o Senhor pode falar com ele pode ter experiência com Deus, todo mundo pode conhecer o Senhor. Mas olha o verso 12. Pois lhes perdoarei a maldade de seus pecados, e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Deus não se lembra mais. Que o negócio fica mordendo, você, mas você lembra o que você fez, que não sei o que, Deus está dizendo, perdoado, não lembro mais. Olha o capítulo 10, quase que a mesma coisa, olha bem capítulo 10 de Hebreus, verso 16, parece que está repetindo, olha aí, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no coração deles e as escreverei na sua mente. Então acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há perdão de pecados, não há necessidade de sacrifício pelo pecado. Então, jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Amém? Aleluia! Maravilha! Para a gente terminando aqui, irmão. Terminando aqui, olha que coisa. Acredita. Glorifica o nome de Jesus. Adore o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque apesar de tudo isso, do arrependimento, do compromisso, da tomada de decisão, por causa da proposta que foi feita para nós de seguir essa nova vida, alguém pagou a conta por nós. Mas como que eu fui perdoado? Mas então, você foi perdoado porque alguém pagou a conta. Você foi justificado, não está recebendo a punição que você merece, nem que eu mereço, porque alguém recebeu no meu lugar. Olha bem o que eu estou te falando. Espera, o pecado que eu cometi não deveria ser punido? Sim, deveria. E foi punido. Mas aonde? Quem? Cristo recebeu a punição. Então eu e você devemos fazer assim, obrigado, Senhor. Glória a Deus. Como assim? Olha, Romanos 5 fala que nós somos justificados por meio de Cristo. Cristo justificou a gente. Olha aí, você foi justificado.
Romanos 5, verso 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem justificou. Foi Cristo quem justificou. Como que ele justificou? Como que ele justificou? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Capítulo 5, verso 21. Segundo aos Coríntios 5, 21. Olha aí. Aquele que não conheceu o pecado. Jesus não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. O que está falando então? Que em Cristo, por meio de Cristo, que não tinha pecado, o pecado veio sobre ele, para que nós fôssemos justificados. A justiça, o que é a justiça? Justiça, você pode procurar no dicionário, é dar a cada um aquilo que é devido. Se você fez o mal, você tinha que receber o mal. Se você fez o bem, você tinha que receber o bem. Mas como nós só fizemos coisa ruim, tanto é que a Bíblia fala que as nossas obras são trapo de imundícia, que ninguém é justificado pela fé, ninguém é justificado pelas obras. Então não serve para nada. Estávamos afastados de Deus, não servia para nada. Então ele carregou sobre si os nossos pecados. E em Isaías 53 fala: o castigo que deveria ser para nós caiu sobre ele. Ó, o castigo que era meu e seu caiu nas costas dele. E pelas dores dele, pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Então, não pensa que Deus simplesmente viu eu e você e passou a mão na nossa cabeça e ficou por isso mesmo. Não, a Bíblia fala também no livro do profeta: ao culpado Deus não terá por inocente. Ao culpado Deus não tem ele como inocente. Então, se eu sou culpado, se você é culpado, Deus não tem a gente por inocente. Mas como que eu sou inocentado? É porque Jesus pegou o que era castigo que era meu e recebeu nele. Então, aí eu fiquei inocente. Porque não pensa que Deus, eu sou culpado e Deus passou a manta e falou assim: não, entra, Satanás não está vendo, entra logo. Entra logo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, entra aí. E cobertou você. Não, cobertou o pecado negativo. A Bíblia fala: não fará justiça o juiz de toda a terra. E Deus é justo. Amém, aleluia? Então, meu querido, indo para os nossos finalmente aqui, olha bem, ó. Filho pródigo toma a decisão errada. Está na rotina do dia a dia. Não valoriza a rotina, quer quebrar a rotina e fazer a coisa errada. Aí não funciona. É melhor ficar na rotina, na casa do pai. Ô pai, eu estou aqui, mas eu sei, estou com o coração querendo sair, querendo curtir lá. Eu quero Beto Carreiro, Bruno não sei o quê, quero ir não sei na onde, estou com vontade de ir lá na Anitta. O que eu faço? O que tem aqui? Ajuda eu. E o filho pródigo, ele falou: pai, dá o dinheiro, meu, eu não quero ir logo para as danças, quero ir para a festa, quero ir para a farra, quero ir para a bebedeira, quero ir logo, eu não aguento mais ficar aqui. Quebrou a rotina, mas quebrou a cara também. Depois ele falou: rapaz, é melhor ficar na igreja quietinho mesmo. Talvez ele pensou: meu irmão estava certo de ter ficado. Mal sabia ele que o irmão estava também, mas estava louco para sair. E talvez o irmão pensou assim, o que ficou em casa: meu irmão está certo, tem que sair mesmo, não aguento mais essa casa. Não entra na igreja lá, tudo culto, quarta, domingo, coisa lá. Eu aqui sentado, não posso fazer, credo, não aguento mais isso. Ai, pastor, não vejo logo dar uma ir para a praia, logo pôr um boné na cabeça, um Ray-Ban e encher a cara, ninguém vai saber. Curtir lá, depois eu volto de novo e... Mas de Deus não tem jeito, irmão, nem o do diabo, o diabo terrível também. A gente tem que ser de coração, amém, aleluia? Olha o que está escrito no livro do profeta Jeremias. Olha aqui comigo para você ver. Olha, irmão, tem versículo que a gente lê. Claro, tudo é bonito na Bíblia. Tudo na Bíblia é bonito, irmão, não tem como. Amém? Glória a Deus. Tudo na Bíblia é bonito.
Mas tem alguns versículos também que, rapaz, que balança a gente, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu acho, onde que está esse versículo? Rapaz do céu. Tranquilo, já que nós achamos. Fala pro seu irmão, aguenta aí, irmão. Rapaz, tem coisa que... Tem coisa que só Deus mesmo, viu? Deixa eu ver se eu acho ele aqui para me falar para você. Jeremias 16. Jeremias 16. Olha para você ver, irmãos. Jeremias 16, verso 17. O que Deus fala? Olha aí, ó. Os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde de mim, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Eu lhes retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e com as suas abominações encheram a minha herança. Então, voltando no 17, olha o 17 de novo. Os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém, olha o que ele está falando, ninguém se esconde de mim. Então, às vezes está fazendo as coisinhas aí, achando, Deus está dizendo para você, ninguém se esconde de mim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém? Aleluia? Levanta sua mão e fala, Senhor, tem misericórdia, ajuda nós. Ajuda nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Como que pode um Deus desse, irmão? De olhar para o Senhor e falar, Senhor, o Senhor também é fogo, hein? Ah, louco? Não dá para fazer nada por baixo de pano? Nada, nadinha, nadica. Como é que Deus é fogo, hein? Hã? Como é que nós faz com um Deus desse, irmão? Amém? Aleluia? Olha Provérbios 15. Provérbios 15. Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15. Versículo 3. Provérbios 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Está vendo? As pessoas estão fazendo tudo atrapalhado. Deus está vendo tudo, irmão. Não escapa nada, não. É melhor nós ficar quietinho na rotina, não é não? O que você acha? Se é que é rotina abençoada essa. Esse ano aí de 2022, meu irmão, se você está na casa de Deus, meu irmão, é o melhor lugar para se estar. Quietinho, participando dos cultos. Não vai querer quebrar a rotina, fazer igual o filho pródigo. Não aguento mais, deixa eu sair logo. Não adianta sair que você vai voltar depois arrebentado. Já estou dizendo já. Quem, por exemplo, você viu aquele lá, aquele cara, Dr. Hollywood lá, como é que chama ele? Quem? Já viu o testemunho dele? Quem já viu o testemunho dele? Já viu o testemunho do Dr. Hollywood lá? O cara poderoso, ricaço. Ricaço o homem, irmão. Isso eu vi uns 5 anos atrás, só a cozinha da mansão. Isso mais ou menos uns 5 anos atrás. A cozinha da mansão dele, lá na América, a cozinha da mansão valia mais de 1 milhão. A cozinha. A cozinha! Valia mais de 1 milhão. Você pensa bem. Aí você vê se o homem é rico ou não. O que você acha? Só a cozinha. A cozinha nossa vale 1.000 também. Glória a Deus, aleluia. Materialmente, mas e o valor? E o outro valor? E o outro valor?
Porque ele deu uma entrevista, né? Várias entrevistas, mas tem uma entrevista que ele fala para a moça lá da Rede TV lá, que eu vi um pedacinho, ele fala para ela assim, engraçado, né? Ele falando para ela, engraçado, né? Ele até chora na internet. Engraçado, né? As pessoas buscam riqueza, mansão, para ficar satisfeita, mas engraçado, né? Para buscar felicidade, mas não traz felicidade, ele falou. Não traz felicidade porque eu tenho tantas e não trouxe felicidade para mim. Ele falou, eu tenho tantas e não trouxe felicidade. E numa outra entrevista ele fala dos missionários, né? Que ele começou na igreja e ele falou assim que hoje ele tomou um caminho diferente e ele é o que ele é hoje, né? O doutor tal, o doutor, né, que faz isso no mundo inteiro, tem clínica para o mundo inteiro, poderoso, cheio da grana. Mas ele fala que os missionários que obedeceram à voz de Deus no tempo dele foram fazer missões. Ele faz até o gesto com a mão. Ele faz assim, ó, os missionários foram fazer missão. E eu fui por esse caminho, ganhei muito dinheiro, estou aqui nesse caminho. Ele falou que os missionários foram fazer missões, e missionários estão muito bem, melhor do que eu. E eu deveria ter obedecido à voz do Senhor. Ele quis dizer assim, era para eu ser missionário também. Eu não quis. Estou onde eu estou hoje. E ele fala, quanto arrependimento. Se pudesse voltar atrás, não tem jeito mais. E muitos crentes estão buscando o que ele tem, né? E ele está querendo ser o que a gente é hoje. Mas tem muito irmão que trocaria com ele, né? Tem muito irmão que trocaria com ele. Mas vamos ficar quietinho com Jesus, amém, meu querido? Está satisfeito com Cristo na casa do Senhor, amém? Aleluia? Ou está na casa igual o irmão do filho pródigo? Eu estou aqui, mas não vejo a hora. Ou está querendo sair? Ou talvez você já saiu e está voltando para a casa do Pai. Se você saiu e está voltando, eu quero dizer que tem festa para você também. E Deus está curando você nessa noite. E a Bíblia fala, quando um pecador se arrepende, tem festa no céu, aleluia! Vamos ficar em pé, que Deus te guarde, Deus te proteja. Um ano de vitória para você, abençoado. Valoriza a casa do Pai. Valoriza a casa do Pai. Valoriza a casa do Pai. O Pai te ama. O Pai quer que você esteja na presença dEle. Desfrute do melhor. O Pai está olhando e crendo que você está vivo, não está morto. Que você foi achado e não está perdido. Se você está conosco aqui hoje, ainda não entregou a sua vida para Cristo. Pastor, eu ainda não entreguei a minha vida para Cristo. Eu queria entregar hoje a minha vida para Cristo e ter um ano na presença do Senhor. Se tem alguém que ainda não entregou, não confessou a Jesus como Senhor e Salvador, faz assim com a mão, a gente vai orar daqui mesmo por você. Tem alguém aqui, pastor, eu ainda não recebi a Cristo como Senhor da minha vida, eu queria que orassem por mim. Tem alguém presente aqui que ainda não recebeu a Cristo como Senhor? Talvez você veio, ouviu, está igual o filho lá que está na casa, lá, está ouvindo, mas não entendeu ainda a coisa. Será que você está precisando nascer de novo? E entender que na casa do Pai você pode desfrutar de coisas maravilhosas? Não ficar na dúvida? Talvez você também está voltando para a casa do Pai. Você já é um crente, fez errado, está arrependido, está reconciliando com o Senhor para começar o ano. Você já é de Cristo e quer reconciliar nessa noite. Se você quer reconciliar, faz assim com a mão, onde você estiver, eu vou orar daqui mesmo por você. Pastor, eu quero reconciliar, quero acertar minha vida, quero colocar tudo na presença do Senhor. Levanta a sua mão, quero estar orando por você. Pastor, quero consertar minha vida, quero acertar minha casa, minha família, eu mesmo. Quero começar de mim. Quero colocar no teu altar a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, perdoa, Senhor. Ajuda nós a sermos homens e mulheres de Deus. Queremos andar na tua presença. Sermos homens e mulheres que confiam em ti, Senhor. Arrependidos. Senhor, que o Espírito Santo possa conduzir a nossa vida, possa guiar os nossos passos, para que possamos honrar o Senhor Jesus, pois Ele é digno de honra e de glória. Ele venceu por nós. Nós não temos condições nenhuma, mas a vitória foi dada porque Ele pagou a nossa conta. Ele é o Senhor.
Ele é o resgatador. Ele mudou a nossa história. Obrigado, Senhor Jesus, porque Jesus fez uma aliança comigo, uma aliança com você. Uma nova aliança, glória a Deus. Entregamos, Senhor, nas tuas mãos nossas vidas. Entregamos nas tuas mãos o ano de 2022. Que toda ansiedade caia por terra. E que a paz de Cristo possa encher os nossos corações. Tenhamos um ano de vitória abençoada, a despeito de qualquer coisa. Famílias abençoadas, blindadas pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela morte e ressurreição. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ano de vitória para a igreja, ano abençoado para você. Semana gloriosa, mês lindo. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. Amém. E todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Cumprimenta seu irmão com a paz do Senhor. Fala mais uma vez para ele e para ela. Feliz ano novo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Feliz ano novo. Glória a Deus, aleluia. Teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa